A abdução o que que é? É quando você é levado contra a sua vontade ou sem o seu consentimento aparente, sem que você soubesse, de uma maneira inesperada, para algum lugar. Ou seja, você foi tirado do seu meio ambiente e foi arrancado ali, né? Foi sequestrado, foi abduzido. Então, isso é uma abdução. Pode gerar contato? Ok, você teve um primeiro contato com alguma coisa diferente. Isso não significa que essa abdução que você teve vai levar ao longo do tempo a você ter um relacionamento, de alguma forma, com esses seres, ou seja lá o que for, que te abduziram. Pode ser que fique somente naquele momento, naquele evento, entendeu? O camarada foi abduzido, ou a pessoa, fizeram lá exames com ela, ou não fizeram, não sei, depende. E fica só nisso. E ele vai contar a vida inteira dele, essa mesma experiência que ele teve, a única. Começou com 6 anos de idade, no litoral de São Paulo, num local chamado Mongaguá, bem conhecido dos paulistas, ali na Praia Grande. E eu fui levado para algum lugar que hoje eu presumo ser uma nave, né, deles. E lá eu tive esse contato. Eles me tiraram da praia de noite. E uma determinada noite eu escutei um apito no meu ouvido e eu acordei com aquilo, né? E estava todo mundo dormindo. Eu acordei e como se eu já soubesse, uma coisa automática, eu me levantei, coloquei uma roupa tal, de praia e fui em direção à praia. Obviamente um lugar muito deserto naquela época. Eu fui e me sentei na areia da praia e fiquei olhando as estrelas. Quando eu dei por mim, eu vi um ponto de luz, e quando eu dei por mim novamente, eu já estava em outro lugar. E a partir dali foi que desenrolou esse contato, né, onde havia uma mulher muito alta, de 1,90 m mais ou menos. Imagina para uma criança de 6 anos, então era bem alta. E ela me deu a mão e a gente começou a andar por dentro de um local que era sempre em curva, um corredor cilíndrico. E ela me mostrava as coisas dentro do corredor. E ela me vendo que eu estava curioso, mas eu não alcançava porque eu era pequeno, a altura da janela para enxergar para o outro lado. Ela me pegou no colo, me levantou, e aí eu vi como se fosse, bem diferente, mas é como se fosse uma espécie de berçário, tá? Onde haviam 2 ou, não me lembro bem, 3 bebês. E aí eu fiquei olhando para aquilo ali, e ela pegou, apontou para mim e apontou para dentro do berçário. Existe umas 2 ou 3 vezes. Não falou uma palavra, em nenhum momento. Me colocou no chão novamente e eu, dado por satisfeito, continuei naquele corredor com ela, de mão dada, até que chegamos numa parede. Terminou o corredor, enfim, uma parede. Só que aquela parede se abriu, como se fosse uma porta, e havia um outro compartimento, uma outra sala, né? E havia um camarada lá dentro, né? Era um cara muito mais alto que ela, devia ter uns 2,30 metros de altura. E ele veio, me deu uma mão, me colocou num lugar que parecia um banquinho, mas não era, porque era uma coisa que saía do chão, já era inteiriça, em frente de um painel, como se fosse essa mesa aqui. E havia uma tela enorme na frente, fechada. Eu vi que estava fechada. E eu estava muito curioso, ele veio, não sei o que ele fez, aquela tela se abriu, e eu vi uma escuridão, não vi nada. Então ele, sentado ali, ele começou a pegar em algum lugar embaixo daquela mesa, daquela coisa, ele começou a pegar uns negócios retangulares, 12 por 15, 12 por 10, 15 por 10, eram umas plaquinhas como se fosse de aço escovado, leves de alumínio, como se fosse alumínio, uma coisa muito leve, onde haviam gravuras de símbolos em baixo relevo e alto relevo. Ele ia colocando aquelas plaquinhas no meu colo e deixava, vamos dizer assim, 3 a 5 segundos. Ele retirava a placa, guardava, pegava a próxima, até acabar. Eu não sei quantas placas foram,
No mínimo 10, acho que no máximo 15. Não tenho a ideia exata do número. Não sei para que serve também. Eu vi muitas coisas ali. Ele guardou, dali a pouco ele levantou, foi um pouco mais longe dentro daquela sala, e eu vi que, como ele era muito grande e ele estava de costas para mim, eu não via onde é que ele estava mexendo. Mas eu vi que tinha luz, uma coisa luminosa. E ele estava com um macacão todo muito claro e aquilo refletia. Quando ele se virou, ele estava com um objeto na mão de uns 12 a 15 centímetros que parecia ser um cristal. Não era em função do peso, que era muito leve. Parecia mais, estava mais para um acrílico do que para um cristal, até mais leve que o acrílico. E era um cristal que a gente chama de biterminado, ou seja, aquele que tem ponta para os dois lados, em ambos os lados. E ele trouxe aquilo jorrava a luz, cara. Parecia muito bonito, muito bonito. Ele me entregou, eu entendi que era para mim, eu peguei aquilo, ele sorriu, nisso a porta se abriu novamente, aquilo chamo de porta, né? A mulher estava lá esperando, não sei se ela ficou lá há muito tempo ou tinha acabado de chegar, não sei quanto tempo isso tudo que eu estou falando. Ele me pegou no colo, me deu um abraço fraterno, sorriu, olhou para mim, sorriu, me colocou no chão e me fez um sinal para que eu fosse até ela. Eu entendi dessa forma. E eu fui com aquele objeto na mão, luminoso, fui até ela.Ela me deu a mão, saímos dali de dentro. Eu ainda dei um tchauzinho para ele com o objeto na mão, eu estava com a outra mão dada com ela. Ele sorriu e tal, fechou. Voltamos, eu e ela, novamente, por aquele mesmo corredor, só que no sentido inverso, voltando. Até que ela me colocou numa espécie de... Tinha uma entradazinha assim na lateral. Ela dava para uma sala, mas era uma sala assim, muito clara, onde você não via a fonte de luz, não tinha como localizar a fonte de luz. Era luminosa, né? E parecia fundo infinito, né? Que fotógrafo usa e tal. Você não sabia onde é que era, se tinha canto, se tinha, não tinha, sabe? Era uma coisa incrível, assim. Então tinha um banquinho, a mesma coisa que eu falei pra você, tinha uma espécie de um banquinho, ou algo parecido, que saía do chão. Ela me sentou ali, me colocou na posição ereta, me acertou, ela colocou minha mão na outra ponta do cristal, que eu ficasse tal, alinhou assim a minha coluna, fez um sinal de despedida para mim, que eu esperasse. Ela saiu, ficou numa janelinha do lado de fora. Eu percebi que aquilo começou a girar, porque dava uma sensação, só que eu não senti nenhuma tontura, não. Eu não sei se era eu que estava girando, se era a sala que estava girando, o que era, eu realmente até hoje eu não sei. E aquilo durou pouquíssimo tempo. Quando eu dei por mim, eu estava naquela mesma posição, sentado na praia, da onde eu havia sumido, no mesmo ponto. Só que, ao invés de ir no banco, eu estava sentado na areia, com aquele objeto na mão, naquela posição que ela havia me colocado. Só deu tempo de eu olhar assim, alguma coisa, e eu vi um ponto de luz no céu disparando e desapareceu. A estrutura, de um modo geral, era toda humanoide, né? Como a gente, exatamente. Era alta, só uma mulher alta. Imagina uma atleta de vôlei e tal, uma pessoa alta, uma mulher alta. Esguia, né? Com uma roupa colante no corpo, toda magra, toda uma roupa colante preta. Às vezes parecia que era um vestido colante, às vezes parecia que era um macacão, não dava para ter a noção direito. E ela, quando andava, o interessante é que ficava futa-cor. O tecido, ele sabe, madrepérola, quando você bota no sol, imagina uma pessoa pálida, muito branca, muito clara, né? Cabelo preto, bem preto, todo para trás e preso até a altura das costas, quase na cintura. Os olhos dela eram olhos azuis, só que mais oblíquos do que o nosso, né? Puxado para cá, né? Não é que nem o japonês, nem o chinês, era oblíquo, entendeu? Tinha a silhueta de uma figura feminina, como o nosso humano. E ele de um homem mesmo, de uma figura masculina, entendeu? Trapézio bem largo, tal, forte, alto, né? Não tinha barba, não tinha pelo, não tinha nada, cabelo curto, como se estivesse usando um gel para trás, penteado. E olhos oblíquos também, só que verdes. Onde eles pisavam não tinha nenhum tipo de salto, como os nossos calçados. Não havia. Imagina um
uma calça tênis. Sim. Inteiriça. Algo assim, mas sem cadastro, sem nada. Né? Pensando nessa história toda, eu falei assim, ela quis dizer alguma coisa com isso. Né? Para que ela ia fazer isso? A minha teoria é que eles estão nos observando.